Vamos lá. Thaís, mais uma vez, paz do Senhor. Paz do Senhor. Thaís, eu acho que não vou conseguir passar o vídeo, porque nós estamos com o problema técnico na mesa. E está tão lindo aquele vídeo, né? Está lindo demais, mas ainda está sem áudio, né? Está sem áudio? Tá, né? Então, enquanto eu vou falando o testemunho da irmã, deixa, mas colocar na tela dá, né? Aqui. Tá. Então, daqui a pouco vocês colocam. Tá bom? Então, quer dizer que Thaís é a mãe da Liz. Sim. A Liz é um grande milagre do Senhor. Amém. Milagre de Deus. Milagre do Senhor Jesus. Sim. Então, você veja que ela estava com sintomas de crise de bronquite. Sim. Tudo começou tem mais ou menos um mês e pouquinho. Foi no final do mês de setembro. Uhum. Ela começou com crise de tosse, nariz escorrendo, um pouco de febre. Aí levamos ela no hospital. Como de costume, como ela tem bronquite, achamos que era uma crise que ela estava tendo. Aí levei, fez um raio-x, estava com um catarro no pulmão, na face. Aí entrou com antibiótico por 10 dias. Ela começou a tomar o antibiótico, começou a melhorar. Sim. No 10º dia do antibiótico, ela começou a ter febre. Febre. Começou a ter febre. E além da febre, dor no abdômen, né? Aí ela começou a reclamar de dor no abdômen. Aí ela teve vômito. Sim. Isso numa quinta. Aí levei ela no hospital na sexta. E daí o médico foi, pediu um exame de urina. Sim. Não deu nada, deu negativo. Fez o raio-x de novo. O pulmão tinha limpado, mas a face ainda tinha um pouco de secreção. E no abdômen ele falou que só tinha um pouco de gases. Ela fez uma bateria de exames, né? Isso. Aí, nesse dia, ele foi e, como tinha acabado o antibiótico, trocou, entrou com outro, para ela tomar por mais 10 dias. 10 dias. Isso, começou a febre na quinta, aí ela teve a febre por 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. E reclamando de dor, e daí deu uns outros remédios para dor, e assim ficou. Foi tomando... Passou, quando foi na segunda já estava sem febre, aí ficou segunda, terça, Sim. na quarta, ela começou a reclamar de muita dor. Ela foi no banheiro, ela apertava a barriga e gritava que estava doendo, estava doendo. Então eu falei, vou levar ela no médico de novo. Ela chegou a ser internada. Isso antes dela ser internada. Essas dores. Essas dores. Que ninguém encontrava. Que ninguém encontrava. Não, aí tinha, nessa não tinha quarta-feira, diagnóstico. nada. Nessa quarta-feira a gente pegou, levou ela de novo, fez uma bateria de exame, não deu nada. Sim. Daí fez outro raio-x, daí a médica falou que ela ainda estava com gases. Pediu para dar um outro remédio para ela por 3 dias. Eu dei o remédio por 3 dias, no terceiro dia do remédio, ela voltou a ter febre. Voltou a ter febre, meu Aí Deus. voltamos de novo no hospital, falamos, a gente precisa ver o que está acontecendo, porque já tinha 18 dias seguidos que ela estava tomando antibiótico. Eu falei, a gente precisa ver o que está acontecendo. Foi então que fizeram uma tomografia no abdômen e no pulmão. Sim. Daí no pulmão estava limpo e no abdômen deu que ela estava com o baço dilatado. Meu Deus. E as glândulas ali no abdômen. Olha. Numa criança, ela tem 4 anos, numa criança de 4 anos é normal 4,6 de baço e o dela estava 9,7. Meu Deus. E aí os exames já deram todos alterados. Fez vários de sangue e já deram todos alterados. E aí foi que começou a nossa luta. Porque o médico disse que iria internar ela para ver de onde estava vindo. Que isso era causado por era uma infecção, só que não sabia de onde vinha. Poderia ser um vírus, uma bactéria, a qual não sabia qual era. E aí ela começou a ter febre todos os dias, reclamar de dor todos os dias. Bom, aí ela foi internada. Ali ela foi internada. Você estava no hospital, tentando o médico de todas as maneiras... Todas as maneiras... Procurar o que estava acontecendo, não encontraram. Não encontrava. Ela fez... Acho que somando tudo no hospital, no decorrer da internação, acho que ela fez mais de 50 tipos de exame. Urina, fezes... E nada? Nada. Os exames só davam alterado ali na infecção, mas para procurar de onde vinha a infecção não dava nada. E daí Não descobria. você fala aqui que
quando eu estava já com ela internada no hospital, vocês estavam assistindo o culto aqui. Sim, aí o que acontece? A gente muito desesperado, porque não sabia, poderia ser um vírus, poderia ser uma infecção, poderia ser algum tipo de câncer pelos sintomas que ela estava tendo. Sim. Eu levei os exames para o pediatra dela, veio o pediatra dela, falou para mim que não sabia o porquê ela ainda não estava na UTI, Sim. pela situação dela, porque ela tinha Ela estava na UTI. Por que ela ainda não estava? Ah, não estava? É. Olha. Porque ele falou que pelos picos que ela estava bem, do nada ela já caía. Meu Deus. Aí, quando foi na quarta-feira, a Bispa Jô foi lá ver ela. Chegou lá, no entanto, ela estava super bem. E, de repente, ela já começou a ficar toda vermelhinha, com febre de novo. Aí, a gente orou. Aí, a Bispa Jô falou que, nessa quarta-feira, iam levantar um clamor para ela aqui na igreja. Daí, a gente já chorando todo dia, muito desespero de ver, né, aquela situação. E furava ela todo dia para tirar sangue. Sim. Era um sofrimento. Na quarta-feira... Aí, nessa quarta-feira, a gente pegou e assistiu o culto à noite. Daí, o apóstolo levantou, né, um clamor com toda a igreja. E ali, né, a gente chorou a oração toda, mas era um choro, assim, parecia que estava tirando um peso das nossas costas. E aí, após o culto, o apóstolo conversou com o Tiago e falou que naquele dia Jesus tinha curado a Alice. É. E a gente tomou posse daquilo. Que coisa, hein? Quando foi na quinta-feira, ela já não tinha mais nada. Ela não tinha febre, ela não tinha dor. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, gente. Ela não tinha nada. Então quer dizer que na quarta-feira... Na quarta teve a oração. Aí liberou a palavra profética sobre a vida dela, que ela estava curada. Isso. Aí na quinta-feira ela já não teve sintomas nenhum. Parecia outra criança. E Deus trouxe uma calmaria no coração de vocês, Uma calmaria. Aí passou quinta, sexta, sábado, aí o médico falou que ia esperar até segunda, porque era o último dia do antibiótico, para ver como ela ia reagir, esperar outros exames que tinham ainda para ficar pronto. Sim. Os exames ficaram prontos, não deu nada. Daí ele foi e falou para mim que ia dar alta para ela, pediu para mim procurar um gastro, levar ela no pediatra. Daí ele sentou assim na cama onde ela estava e eu estava num banquinho na frente. E daí eu falei para ele, doutor, mas não tem assim um diagnóstico o que aconteceu, da onde que veio? Daí ele pegou assim de frente comigo e falou assim, mãe, olha, pela primeira vez eu não sei te dizer o que aconteceu. Olha. Com a Alice. Ele diz aqui, que ele falou que... Ele disse que nunca fechou um quadro sem diagnóstico. Ele falou, eu nunca vi nada assim. Nunca fechei um quadro sem um diagnóstico. Ele falou, porque todos os exames que eram possíveis, a gente fez. Quer dizer... Fez exame, virou ela de ponta cabeça e os exames todos deram negativo. Você fez 50 exames? Mais de 50 exames. Ela fez vários de fezes, vários de urina, tomografia, nenhum diagnóstico. Nada, nenhum diagnóstico. Bom, seja qual for, Jesus cancelou todo o dardo inflamado contra a vida dela. Aleluia. E ela está aí hoje. Está aqui na salinha. Está na escolinha? Está na escolinha. Ah, que legal. Bênção, viu? Glória de Deus. E o mais impactante, assim, eu falo que algum propósito Jesus tinha. Porque ela, assim, uma criança... Troca depois o microfone para mim, por favor. Que está falhando. Pode falar. E eu falo assim que algum propósito Jesus tinha. Porque uma criança de 4 anos, café... Está falhando. Café, assim, que ela tinha. Só que... Está falhando. Por favor. Isso. Acho que tem celular roteando ainda. Tem ainda. Estou falando para vocês, irmãos, coopera aí, desliga essa internet. Não a internet, mas rotear. Mas troca lá para a gente. Ó. Depois o pessoal vai editar, aí o vídeo vai junto com a internet, tá? Tá bom. Agora tá bom? E a gente fala assim que algum propósito Jesus tinha. Que a Alice, com 4 anos, era uma fé no hospital, assim, que era lindo de ver. Todo mundo que chegava, ela queria levar na igrejinha para orar. Ela falava assim, vamos lá, eu quero falar com Jesus. A pastora Valéria foi visitar ela várias vezes e ela falava para a pastora Valéria, vamos lá que eu quero orar. Aí ela ia, ela orava.
A Bispa Jo foi lá visitar ela e ela falava, vamos orar, vamos orar. Ela falou para a Bispa Jo, vamos orar. E tem até uma foto dela na capela lá orando, né, buscando a Deus. Isso era todos os dias. Que lindo, ela viu? sozinha, ela ia lá orar. E ela está perfeita. Sim. E no vídeo até tem, lá no quarto, alguns momentos que eu gravei ela, sozinha, ela sentada na cama, assim, ela começava a louvar. Que benção. A mãe está como, né? Nossa, aliviada. Parabéns, viu, casal? Difícil, né? Parabéns, que o Senhor continue honrando a vida de vocês dois. Amém. Tá bom? Vamos aplaudir o Senhor. Essa irmã aqui, Yara Aparecida, está aí? Quem? A senhora? Por favor. Pode ficar de pé, querido. Esperar o bispo chegar, porque ele é meio lento, sabe? E devagar. Brincadeira, né, bispo? Brincadeira. A paz. A Ó paz. Senhor, irmã Yara. A paz, apóstolo. Olha, eu fiquei impressionado com o seu testemunho, irmã. É. Como que Eu também. uma mãe, como deve ter ficado o coração, né? Diz Da que- mãe e da esposa. É? Da mãe e da esposa. Da esposa. É. Dia 3 de setembro foi isso. Foi. Ele foi parado, seu filho foi parado numa blitz Isso. e ele foi informado que era para ir até a delegacia. Isso. E ele foi. E foi lá e teve uma ordem de prisão. Teve uma ordem de Meu prisão. Deus! E ele não sabia o que se tratava. Não sabia. Não sabia de onde, o que era, do que se tratava, Tinha nada. noção. E na audiência de custódia, no dia seguinte, Ele não conseguiu ser liberado, sim, porque não era daqui. A prisão era de Goiás, Goiás. de Rio Verde, e não liberaram ele. Ele foi Foi transferido para aquele lugar horroroso lá. lá para o presídio Putim. Isso. Ficou 2 semanas lá. Ficou 2 semanas lá. E com auxílio de advogado, a senhora ficou sabendo que se tratava de roubo de animais. Isso. Roubo de animais, Numa atentado à família. cidade de Mineiros, Mineiros, lugar que ele nunca passou, nunca foi na vida dele. E a senhora descobriu que ele havia perdido os seus documentos em 2014 lá em Goiás, na Isso. cidade de Rio Verde, Isso, onde ele morava. onde ele morava. Isso, morava, trabalhava, E uma pessoa pegou os documentos Pegou. dele, se passou por ele. passou por ele e fez Meu todas Deus. essas atrocidades, maldades. Tudo no nome do seu filho. Tudo caiu no nome dele. Tudo no nome dele. Imagina a agonia da mãe, Nossa. da esposa. Meu Foi Deus. 2 semanas de choro, de agonia, de tristeza. E a irmã Sueli, a gente convidou para vir fazer uma campanha. Isso. E no dia 10 de setembro, a senhora começou a campanha aqui, numa Começamos quarta-feira. na quarta-feira. E no dia 11 de setembro, Na dia quinta-feira, seguinte, o advogado ligou informando que o juiz havia dado o alvará de o soltura. alvará de pra ele. soltura. Eita terra! Vamos aplaudir o Senhor, Foi. gente? Meu Deus, Glória. hein? Tá vendo aí? Glória. Gente, detalhe, um dia da campanha, Um dia, no primeiro dia. primeiro dia da campanha, o Senhor, no Amém. dia seguinte, liberou o filho dele, continuou a campanha, Continuamos a campanha. acabou dia 22 do Isso. 10, Aham. mas já estava iniciando outra, porque vocês queriam que Deus fizesse a obra completa, que Ele não Isso. faz pela metade. Não, não faz. Não faz. E é o Deus que muda tempos e estações, como a mensagem que foi pregada, né? Isso, isso. E pela graça do Senhor, ele vai ser liberto de todas as acusações, Com a graça seu de nome Deus. vai ser limpo, Uhum. porque quando Deus derrama suas bênçãos, ninguém pode Ninguém impedir. fecha as portas do céu. Quer dizer, aconteceu isso com seu filho, Tudo, tudo. mas aí você falou assim, não, vou buscar Deus, É, vou começar uma campanha e Deus vai Sim. dar a vitória. sim. E olha, seu Nossa. filho está totalmente livre, Nossa, assim, ele está respondendo, mas vai Né? ficar limpo agora. mas Deus, como o senhor apóstolo falou, e a gente sabe, Deus não faz a obra dele pela metade. Tá Então, vendo e a só? gente sabe que, com certeza, logo a gente vai ter uma resposta e ele vai ter o nome dele limpo, a vida dele restaurada. Totalmente. Com a graça de Deus. Jó, ele fala que tem um advogado nos céus que o assiste. Sim, Então, o advogado chamado Jesus, que é fiel,
assistiu o teu filho. Sim. E a sua oração. Nossa. E alcançou a vida dele. Sim. E ainda ele vai ter dupla honra na vida dele por isso. Com a glória de Deus. A senhora crê nisso? Creio muito. A senhora vai voltar a contar mais uma vitória que veio sobre a vida dele. Vou sim. Parabéns, viu? Amém. Um dia da campanha, Deus abriu a porta. Deus Isso. É bom demais. Vamos aplaudir o Senhor. Mais um detalhe. O quê? Mais um detalhe. Ele estava prestes a andar com aquela tornozeleira eletrônica. Estava prestes. Ele ia andar com Mas tornozeleira. daí o advogado entrou com um recurso, Goiás. Olha. E mais uma graça. Ele não precisa usar mais. Ele é rastreado pelo Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo. Isso. Parabéns, viu, mãe? Amém. Parabéns Amém. à esposa, que Deus abençoe e que o Senhor continue honrando a fé de vocês. Amém, apóstolo. Esse testemunho, como muitos outros, vai edificar a fé de muita gente aqui. Verdade. Tá bom? Pode confiar que Deus não é fiel, desampara ninguém. Deus abençoe a senhora. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns, irmã. Amém. Vamos ficar de pé? Eu vou... Natan vai cantar 2 louvor? Vai cantar 2 louvor aí. Vem cá, filhão. Esse menino aí, que é muito querido para essa igreja. Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quantos já estão sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite? Quantos através destes testemunhos puderam sentir a presença do Senhor nessa noite? Eu nunca contei isso, mas eu senti no coração de contar um rápido testemunho sobre a minha vida, porque através destes eu acredito que mais um possa edificar a sua vida. Amém? Natanael, quando era menor, bem pequenininho, era bem bagunceiro, não parece, mas era terrível. Eu começava nesse banco aqui e terminava lá atrás. E um certo dia em casa, nós tínhamos um tanque de concreto em casa, aqueles tanques de lavar roupa. Ele estava solto e o Natanael foi inventar de pendurar no tanque. Quando eu pendurei para balançar, eu fui, mas quando eu voltei, ele veio comigo. E esse tanque caiu em cima do meu corpo. Para ser breve, após os diagnósticos, o médico falou que era para, no mínimo, eu ter quebrado pelo menos umas 5 costelas. Eu acabei quebrando o fêmur da perna e fiquei internado por alguns dias. Eu não me lembro disso, mas os meus pais me contam que todos os dias eu louvava um hino lá naquela sala. Eu era bem pequenininho, mas eu não lembro, mas eles me informaram isso. E eu fiquei 7 dias internado, com a perna para cima, aguardando a cirurgia. Mas eu não me lembro, mas eu tenho certeza que o Senhor estava comigo naquela sala e Ele já estava operando milagres sobre a minha vida. E no dia da cirurgia, o médico achou por bem fazer um novo raio-x e, segundo ele, por algum motivo, eu não tinha mais nada. A minha perna estava curada. Ele pode não saber o que era, mas hoje eu estou aqui de pé e posso dizer que o Senhor que curou a filha daquela irmã, que livrou este homem, foi o mesmo Deus que me curou naquele lugar.
E hoje eu estou aqui para juntos dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Quantos vieram fazer isso juntamente comigo? Você pode levantar sua mão e exaltar o nome do Senhor. Você pode expressar sua gratidão a Ele aí do seu lugar. A presença dEle se faz real aqui, eu posso sentir. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa vou, pode ser hoje. Ele vem me buscar e com Ele eu aguardado, Ele vem me buscar. Diga isso. O Messias aguardado, Ele está neste lugar. Levante suas mãos e diga isso, Yeshua, vamos. Messias aguardado, Ele vem, eu sei que Ele vem, o Messias aguardado, Ele vem me buscar, Ele vem em breve, Jesus do céu vai aparecer. Diga isso, diga, mas será revelada no piscar de olhos, acontecerá, mas a igreja será revelada no piscar de olhos, acontecerá, e que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé, eu posso sentir a presença dele, e que se abra o céu, olha o céu se abrindo nessa noite, a nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé, esperança, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé.
os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está no Senhor. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Senhor, valeu a pena. 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 Vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Quando chegarmos lá, vamos cantar ele. Santo, Santo. O Senhor Deus poderoso, Tu és digno de louvor, Tu és digno de louvor. Quantos creem nisso? Cante. Tu és santo, somente Tu, Deus Santo, é o Senhor. Só Tu és digno de louvor, digno de louvor. Mais uma vez, diga suas vozes. Santo. Amém. Com as suas mãos lá em cima, você pode aplaudir o nome dele. Aleluia. Levante as suas mãos, igreja. Levante as suas mãos. Senhor, nós estamos aqui na sua casa. Quantos que não entraram aqui hoje, Deus, determinados, cheios de esperança, em encontrar neste lugar o favor do céu, encontrar nesta casa de oração a resposta para aquilo que chegou na vida dele como impossível. Mas quando nós chegamos ao nosso limite, ali o Senhor começa a agir, ali o Senhor começa a operar. Mas Tu sabes, Senhor, como que está este irmão, esta irmã,
muitas vezes entrou por aquelas portas sem força nenhuma, cansado, mas o Senhor é o Deus que nos renova. O Senhor, meu Pai, já esperava por esse irmão que está aqui, como o Senhor esperava a samaritana, meu Pai, naquele horário que ela saía, aonde ninguém havia, Senhor. Esse irmão chegou aqui, Senhor. Pode ser que ele não conheça ninguém que está aqui dentro, mas quem o trouxe o conhece muito bem. Quem o trouxe é o Senhor. Ainda que alguém o convidou, a convidou, mas é o Senhor que trouxe esta pessoa a esta casa. Senhor, quebra o impedimento do diabo, tira do nosso meio toda a barreira satânica no nome de Jesus. Senhor, eu peço-te agora, Senhor, que nada venha roubar a atenção deste irmão, desta irmã nesta hora. Ele entrou por aquela porta, Senhor, muitas vezes, Senhor, ninguém sabe como ele está, mas o Senhor conhece no profundo e no oculto. Faz a obra aqui esta noite, Jesus. Senhor, Tu sabe, Deus, que ele entrou aqui dizendo: estou cansado, já estou pensando em desistir, já estou pensando em parar, mas ele veio aqui hoje, ele vai ser renovado, ele vai ser tocado por Ti. Quantos que precisam de uma cura, que precisam de uma porta aberta? Obrigado, Jesus, por ter tirado a nossa irmã Carlota daquele hospital. Eu posso dizer que ela nasceu de novo, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Senhor, Senhor, faz a obra aqui esta noite. Este lugar é Teu. Toma esta casa, toma este lugar. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade em agir nesta casa, na minha vida. Tem glória a Deus aí na igreja? Você pode aplaudir Jesus? Amém? Pode sentar. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu quero ler com vocês o versículo 32. Atos 9, a partir do versículo 32. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. A Bíblia nos fala assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia quantos anos? 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Posso ler de novo? Versículo 34, disse Pedro: Enéas, Jesus está falando com alguém aqui. Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, preste bem atenção nessa parte. Levante-se e arrume a sua cama. Grifa aí. E ele se levantou imediatamente. Versículo 35. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Milagre tão grande, que vidas se converteram. Todos os que viviam naquele lugar se converteram. Versículo 36. Em Jope
havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar-se o quê? Boas obras e dar esmolas. Versículo 37, grifa agora esse início que eu vou te dizer aqui. Naqueles dias, olha aí, naqueles dias, preste muita atenção nesse detalhe, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto, aonde? No andar superior. Grite bem alto: o meu milagre está no andar superior. Segura. Versículo 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Versículo 39. Pedro foi com eles, quando chegou, foi levado para o quarto da onde? Andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando os vestidos, as outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se sentou. Tomando-a pela mão, ajudou a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a o quê? Viva. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos o quê? Creram no Senhor. Fala assim comigo: e muitos creram no Senhor. Escute bem, que eu vou ser aqui bem objetivo com vocês nessa mensagem. Olha isto. Nós estamos vendo 2 milagres aqui. Fala comigo: 2 milagres. Um milagre, ele manda levantar. E outro milagre, ele estende a mão para ajudar a pessoa a levantar. Olhando para Enéas, escute uma coisa. Enéas significa glorioso, louvável. Fala assim comigo: glorioso e louvável. Enéas estava enfermo, já estava na cama, paralítico há 8 anos. Então, posso dizer uma coisa? Quando este homem, antes de ter esta terrível enfermidade, o chamava ele glorioso, vencedor, o louvável. Mas de repente, este homem vai entrar em uma fase da sua vida que já o seu nome, que é Enéas, que é glorioso, não estava acontecendo mais isso na vida dele. 8 anos, aquele homem assim. É interessante que Pedro não chama Enéas de paralítico. Pedro vai chamar Enéas pelo nome. Fala assim comigo: pelo nome. Quem sabe este homem, por nome de Enéas, que estava rodeado de pessoas, nunca mais ouviu de ninguém, ou não ouviu de alguém: olha, Jesus vai te curar, Jesus vai te levantar desta cama. Enéas não ouviu isso. Eu vou te revelar o porquê. Porque já estavam acostumados de ver Enéas paralítico. Olha aqui para mim. Quem sabe, muito sabe o que você está vivendo, já acostumou ver você nesta situação, e não fala para você algo de bom, profético, que Jesus vai mudar a sua situação ou vai curá-lo. É o que acontecia com Enéas. Como assim? Enéas, aceita essa condição,
você não anda mais. Olha que interessante. Quem sabe? Pessoas que te cercam, não porque não te amam, mas muitas vezes não crê num Deus que faz milagres ainda. Um Deus que ainda levanta paralítico, ressuscita mortos. Isso não é só no passado, isso continua. Fala assim comigo, isso continua. Fala de novo, isso continua. Agora você vai ver que Enéas, ele parou de viver esse tempo glorioso, porque o seu nome era glorioso. Então, até um momento ele viveu um tempo glorioso, e de repente, um homem piedoso, crente, servo de Deus. Então preste bem atenção, não é porque eu estou na igreja, eu estou isento de passar por alguma coisa. Só que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E Deus não é homem para que minta, Ele não mente, Ele sabe, a palavra dEle é fiel e se cumpre. Agora nós vamos ver aqui, quem sabe este homem com um significado que é glorioso, quem sabe que a esperança que ele tinha não jamais acreditava que ele poderia levantar. Só que Pedro vai fazer ele lembrar que do poder de Jesus, claro que ainda existe. Vou falar de novo, vocês estão aí? Pedro vai chegar e Enéas vai lembrar quem é Jesus, aquele que é poderoso, aquele que disse que ele ia para o Pai, mas a obra continuaria em nós. Quem está aqui dá glória a Deus? Então veja, ele chega um homem que já estava acostumado, e Pedro vai trazer equilíbrio para a vida de Enéas, porque é algo que ele não tinha mais, era um paralítico. E Pedro vai mostrar para Enéas, e tem Enéas aqui nesta noite, que Jesus ainda tem o poder de mudar a vida de alguém. Quem está aqui dá glória a Deus, grite bem alto, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Fale bem alto, Ele não mudou, e Ele pode mudar sim a minha vida. Tem glória a Deus aí? Escute. Pedro vai chegar para Enéas e vai dizer algo para ele. Enéas, Jesus Cristo vai te curar. Algumas traduções vai te dar saúde. Quando acontece isso, ele fala, levante-se e arrume a sua cama. Fala assim comigo, arrumar a cama. Agora, o leito que ele estava deitado é o símbolo de quê? De dor, de angústia, de terror na vida desse homem, que já estava 8 anos dessa forma. Escute, às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, na hora mais difícil da minha vida, ninguém chegou até mim para dizer uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Muitos até sumiram da minha vida. Mas só que Pedro fala assim para ele, está vendo esse leito que você estava deitado? Você levantou dele. Só que você tem que fazer uma coisa, Enéas, você vai entender. Arruma o leito. Fala comigo assim, arruma o leito. Por que apóstolo arrumar o leito? Porque se toda vez que Enéas olhasse para aquela cama, para aquele leito desarrumado, ele lembraria o que ele viveu. Então estou dizendo assim, arruma o leito, porque esta fase ruim da sua vida acabou.
Este passado não faz mais parte da sua vida. Quem está aqui? Ele está dizendo assim: arruma esse leito, porque agora, Enéas, você não volta mais para este leito. Por isso arruma, para que quando você olhar, não venha a lembrar com dor. Tem pessoas que Jesus já fez uma grande obra, mas não arrumou o leito. Continua lembrando das coisas ruins que já viveu. Continua vivendo do ontem. Pedro está dizendo para Enéas, o glorioso, ele está dizendo assim: você vai fazer jus ao nome. Você não vai ter só glorioso no seu nome. Você vai viver tempo de glória, Enéas. Só que tem uma coisa, Enéas: arruma o leito da sua cama. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: ei, arruma isto. Esquece o que você viveu até hoje. Arruma este leito, porque agora você não volta para este momento. Aonde você caiu, aonde você ficou, o momento difícil que você viveu, o Senhor está dizendo: estou te levantando hoje. Eu sinto Deus aqui. Quem está aqui, dá glória a Deus. Levante as suas mãos e fala assim: eu tenho que viver o novo de Deus. Fala assim comigo: passado não faz parte da minha vida. Passado é que nem roupa. Tem roupa que não serve mais para você. E tem pessoas que insistem. O Senhor faz a obra, o Senhor faz o milagre, mas ainda ele continua com o leito desarrumado. Até quando? Arruma este leito. Sai deste leito. Foram 8 anos que ele não viu nada de bom, mas Deus levantou um Pedro que estava passando por ali. Vou falar de novo. Pessoas rodearam Enéas por 8 anos, mas ninguém foi capaz de olhar para Enéas e dizer: tem jeito sim. Mas só que Pedro estava passando por lá. Jesus tocou em Pedro: vai lá na casa de Enéas, que hoje Enéas volta a andar. Se o nome dele tem o significado glorioso, vitorioso, é o que ele vai ser. Mas o que muitos estão tentando fazer é: fica como está, a sua vida é isso aí. Então Jesus me trouxe aqui hoje como profeta da Bíblia, da palavra, para te dizer: você não é o que você está vivendo agora. Você é o que Jesus está nos falando. Levanta-se da onde você está e arruma a cama. Fala assim comigo: eu vou arrumar a cama hoje. Agora, falar uma coisa: tem gente que não gosta de arrumar a cama mesmo, né? E uma cama desarrumada dá uma impressão ruim, sim ou não? Agora você imagina só, Enéas andando, ele olhava para aquele leito desarrumado, tudo amassado, e a primeira coisa que Pedro fala: arruma essa cama, porque esse passado não faz mais parte da sua vida. Tem gente aqui dentro que está vivendo ontem, coisas que lhe aconteceu, coisas fases que marcaram a sua vida, mas marcaram de uma forma negativa. Mas veja só que teve um propósito. Fala comigo: um propósito. E este propósito foi no tempo de Deus. Alguém pode olhar para você e achar que você vai ficar sempre assim, mas no 8º ano Jesus chega com a vitória. Quer que eu vou te falar uma coisa? Já tem uma data determinada pelo Todo-Poderoso para te levantar desta situação e nunca mais voltar para onde você estava. Vou falar de novo. A ideia que muitos podiam ter de Enéas era: não sai dessa. Levanta a sua mão e fala assim: Jesus marcou uma data. Fala assim: eu não sei qual a data, mas que seja hoje. Fala assim: eu tomo posse, que eu vou ser surpreendido pelo meu Senhor. Fala assim: quando eu pensei que iria viver assim, Jesus chegou até mim e disse: eu estou te curando.
Tem glória a Deus aí? Agora veja, o milagre de Enéas foi tão grande, fala assim comigo, e todos se converteram. Meu Deus, eu vou falar de novo. Fala comigo assim, no 3, o milagre foi tão grande, porque milagre são sinais, e muitos acabam conhecendo Jesus através dos milagres. Fala assim, e o milagre de Enéas, todos se converteram. Fala assim comigo, assim vai ser minha casa, assim vai ser minha família, ninguém vai ficar de fora. Vão olhar para você como olharam para Enéas. Espera aí, o Enéas, 8 anos paralítico, não saia da cama, como também em Atos 3, tem aquele coxo, que ficava sentado à porta do templo de Formosa. Não estava na mensagem, mas Jesus me trouxe aqui. E quem que deu a ordem para Pedro, para aquele paralítico levantar, também foi Pedro. Aquele homem, ele foi curado, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então preste bem atenção, a tua idade não significa nada. Tem muitos que falam, mas eu já tenho tantos anos. Não tem nada a ver. Se o Senhor quer fazer, vai fazer com 40, com 50, com 30, ou seja o que for. Nunca é tarde para recomeçar. 40 anos de idade, Jesus cura aquele homem. Aquele homem só rastejava. E o tempo de rastejar, de dependência de alguém, estava acabando na vida dele. Por quê? Sem ele esperar, que todo dia ele ficava à porta do templo de Formosa, aonde muitos acessavam, ele não acessava, porque ele era coxo. Então ele vivia de quê? Esmola, de contribuição de alguém que passava, porque ele sabia que alguém que ia entrar no templo ia dar oferta, então ele ficava à porta, ele não podia entrar. Agora olha como que Jesus é maravilhoso. O lugar que ele não tinha acesso, quando ele passa a andar, ele vai lá para dentro do templo fazer o quê? Louvar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? O que nós precisamos não é a moeda que o homem estava pedindo. O que nós precisamos é Jesus dentro de nós que faz o milagre. Escuta uma coisa, o lugar que ele nunca teve acesso, ele só viu os outros passando, ele passou a ter acesso. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, até hoje você só ficou assistindo a alegria de outros, mas agora, eu cito Deus aqui e vou voar. Jesus está dizendo, você não vai ficar mais só assistindo a alegria dos outros, mas você vai viver a sua alegria com Cristo também. Fala assim comigo, lugares que eu não tinha acesso, eu passo a ter acesso, sem depender de ninguém. O que os homens disseram dentro do templo? Não era aquele homem paralítico, não era aquele coxo que ficava na porta. Ele estava entrando no templo fazendo o quê? Fala assim comigo, bem alto, louvando a Deus. Vamos falar mais alto? Louvando a Deus. É alguém que reconhece que foi Jesus que fez o milagre. Ele entrou no templo fazendo o quê? Você está entendendo? Não está entendendo? Eu vou te falar. Quantas vezes você viu muitos sorrindo, muitos vivendo uma alegria, e você olhava ou pensava, e eu, Senhor? Ninguém chegou para aquele homem e disse, eu vou te ajudar. Não. Para ele o que resolvia era a moeda. Mas para Pedro, ele fala assim, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você precisa, não é dessa esmola, o que você precisa, é o dono do milagre, que é Jesus. E quando que ele falou assim, em nome de Jesus, levanta e anda, na mesma hora ele levantou e deu um salto.
Jesus colocou equilíbrio na vida dele. Uma pessoa hoje, ela não tem equilíbrio, toda desequilibrada a vida, não consegue, só rasteja, a vida toda rastejando, dependendo de alguém, humilhado, não tem equilíbrio, nada consegue na tua vida ter equilíbrio, tudo fora do lugar. Mas olha que só, você entrou aqui hoje, nós estamos falando do quê? Milagre. Olha para o teu irmão e fala assim: milagre. Quem crê que vai viver um milagre? Irmão, eu não faço essa pergunta só para você levantar a mão e ouvir a sua voz dizendo glória a Deus, aleluia. Mas quando eu faço essa pergunta é para você tomar posse do que está acontecendo. Pode ser que você não está vendo nada, parece que para você está sendo um culto normal, mas você não sabe o que está acontecendo nesse ambiente. Algo sobrenatural está acontecendo. E aqui eu vou encerrar. Versículo 36 diz: olha, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava o quê? A fazer a obra, ajudar as pessoas. Mas vai dizer o quê? Naqueles dias, fala comigo assim, naqueles dias. Dorcas era alguém piedosa, ajudava, fazia obra, era crente, era obreira, era serva. E olha o que acontece com ela, morreu. Então escute, nunca fale, eu estou na igreja porque eu estou passando por isso, mas você não tem que entender nada. A questão é, confie. Quer ver? Eu notei aqui um Provérbios muito interessante. Olha o que diz. Olha só. Olha o que diz Provérbios 23, 18, na Bíblia NBV. Porque Ele vai dar um futuro alegre, cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado, confiando no Senhor. Fala assim comigo, Ele vai dar um futuro alegre e cheio de paz. Mas o que eu tenho que fazer é continuar confiando no Senhor. Quero te falar uma coisa, confia, não nos homens, mas em quem trouxe você aqui. Alguém disse para você, vamos para o culto, começar uma campanha, porque tal pessoa fez lá, e olha, Jesus fez um milagre. Está vendo o que acontece, o milagre de alguém? Milagres mostram o caminho. Fala assim comigo, milagres mostram o caminho. Quando algo acontece na minha vida, outras pessoas vão conhecer o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então muitas pessoas hoje não querem falar de milagre. Não, mas não tem que ficar pedindo. Ele sabe. Mas eu posso sim pedir. 10 leprosos receberam o milagre, mas um conheceu o caminho. 9 não voltou, mas um voltou porque disse, sabia que Jesus era o sumo sacerdote. Então muitas pessoas, de cada 10, um volta dizendo, quero servir a Jesus, eu não quero só o milagre, mas eu quero aquele que fez o milagre. E aqui Dorcas, esta mulher, diz que naqueles dias, o que é esse dia? Da luta, da enfermidade que ela estava, do que ela estava vivendo, aquele momento desafiador, naqueles dias, sabe aqueles dias que você está vivendo, que parece que está tudo fechado, parece que tudo piorou, parece que tudo está dando errado? É isso aqui, naqueles dias. Fala assim comigo, naqueles dias. É estes dias que aqui Dr. Lucas está falando. Ela foi lavada e colocada o seu corpo no andar superior. E chamam Pedro, vem logo aqui. Só que é interessante
que quando Pedro chega, fala assim comigo, quando Pedro chega, falaram para Pedro assim: olha, todas as viúvas rodearam Pedro e disseram, mostrando os vestidos, outras roupas que Dorcas tinham feito, quando ainda estava com elas. Por que ela mostrou? Olha que interessante. Por que fizeram questão de mostrar o que ela fazia, as roupas? Por quê? Tem um significado. Sim ou não? Vocês acham que tem um significado? Não tem? Não tem, pastores? É seu pai aí? É? Pode ser o pastor. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe o senhor. Sua mãe também? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe muito vocês, viu? É a esposa do lado? Hã? Não, eu falei, eu estou adiantando, né? Estou profetizando. Coloquei, é a noiva que eu estou sabendo que logo vai chegar aí, né? A vitória, o casamento. Colocando o menino aí. Veja, as viúvas falam assim para Pedro: olha que mulher boa, fazia roupas, olha o que ela fazia, tanta coisa boa. Por que elas fazem questão de falar assim para Pedro? Elas acreditavam na ressurreição, mas elas não acreditavam no milagre. Quando elas falam, veja o que ela fez, ele está dizendo assim, ela era muito boa, mas eu não acredito que ela pode ressuscitar. Eu não acredito que isso pode mudar. Ela está no andar de cima morta. Puxa, ela vai deixar saudade. É assim que muitos pode ser que olham para você. Enquanto você está acreditando que Deus pode mudar, alguém está lembrando você, ou tentando colocar na sua cabeça que é para você desistir. Aquelas viúvas, elas eram boas, só que elas olhavam para Dorcas e diz: nós vamos encontrar ela no último dia. Eu não acredito. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Às vezes tem pessoas contando aqui vitória na igreja, milagres. E alguns às vezes até questionam: será? São essas viúvas. São essas mulheres que olhavam para Dorcas dizendo: morreu, não tem mais o que fazer. Jesus te trouxe aqui hoje, que você não é o que falam. Você não é o que falam de você. A ideia, desista. Quando eu sofri um acidente, ainda adolescente, o médico disse para o meu pai: seu filho vai ter que amputar a perna direita, porque não tem mais o que fazer. Gostava muito de esporte, gostava muito de praticar, andar de skate e tudo mais. Sim, eu fui skatista, eu tenho até hoje skate, mas só que a vista não deixa andar mais. Gosto muito. Mas o médico fala para o meu pai: o seu filho já vai perder a perna, não tem mais o que fazer. Minha mãe, que eu fiquei sabendo, estava na casa dela chorando, desesperada. Chegaram lá e algumas pessoas e começaram a consolar minha mãe, fazendo que ela entender que realmente não tinha mais o que ser feito. Eu ainda não conhecia Jesus. Eu ainda não sabia quem era Jesus. Eu sabia o que eu aprendi com os meus pais, espíritos que eu servia. Então minha mãe começou a invocar os espíritos para que me alcançassem no hospital. Mas não foi os espíritos que me alcançaram naquele hospital. É alguém que já tinha selado a minha vida, que um dia estaria aqui pregando para você. Teve dias da sua vida que você pensou que era o fim, porque quem está do seu lado não acredita como você crê.
Só que aqui Dorcas estava no andar de cima. Deixa eu te falar uma coisa, o teu milagre não está no que você está vendo ou o que falam, mas o seu milagre está no andar de cima, de lá que vai vir a sua vitória. Fala assim comigo, hoje eu vou colocar no andar de cima. Hoje eu vou colocar no andar de cima, fala mais uma vez. E o Senhor vai entregar de volta aquilo que parecia que estava acabado, mas vai voltar para as minhas mãos, vivo. Alguém disse para você, acabou o casamento, acabou a sua vida profissional, acabou isso, a sua saúde. E se eu disser para você que Jesus trouxe eu e você aqui hoje, como Pedro foi usado pelo Senhor para ressuscitar aquela mulher, o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos que para muitos estavam acabados. Quem crê dá um glória a Deus. Você pode ficar de pé glorificando o Senhor? Aleluia. Enéas levantou sozinho. Tabita, Dorcas, precisou de ajuda. Fala assim comigo, precisou de ajuda. Pedro teve discernimento que ela precisava que ele estendesse a sua mão para que ela ficasse de pé. Uma coisa que eu e você temos que aprender é quando alguém precisa de ajuda, nós não podemos dizer não. Quantas pessoas foram bater na sua porta pedindo ajuda e muitas vezes você disse não? Em Provérbios 24, do 11 a 12 diz: ajude aqueles que estão na pior. Isso que é a Bíblia, é a mensagem. Não finja que você não está vendo. Mesmo que você ache que você não tem nada a ver com isso. Tem alguém que você conhece que está necessitando do teu abraço, está necessitando do seu cuidado, de você estende a mão para alguns, mas muitas vezes você não estende a mão para quem está dentro da sua casa. Muitos conseguem abraçar os de fora, mas não conseguem abraçar os de dentro. Quantas pessoas conseguem dizer no WhatsApp, eu te amo, mandar coraçãozinho, mas quando estão juntos, não são capazes nem de olhar no olho do outro. Muitos pais sabem elogiar os filhos dos amigos, mas não sabem elogiar os seus. Muitos homens sabem abraçar os seus amigos, mas não conseguem abraçar a sua esposa. Muitos às vezes são brincalhão no trabalho, faz os outros darem risada, mas dentro de casa não fazem isso. Dorcas precisou de alguém estender a mão. E Deus traz na sua palavra aqui em Provérbios 24, 11. Ajude aqueles que estão na pior. Tem alguém que você conhece, que está como Enéas, paralítico. Não tem culpa pelo que aconteceu. Pode ser que esteja como Tabita, morta. Ou você enxerga em alguém que não está aqui, esse não tem mais jeito. Ok. Algum desses homens que estão aqui na frente, desses pastores, a sociedade um dia disse que algum desses não tinham mais jeito. Não iam mudar. Mas hoje são ungidos.
são pastores, são homens de Deus. Mas teve uma mãe como Amélia, que colocou o joelho e disse: eu vou colocar meu filho no andar de cima. Eu não posso fazer mais nada. Parece que estava morto. Era um morto vivo. Mas ela falou assim: o que eu pude fazer, eu fiz. Está contigo agora, Jesus. Pedro passando por lá também. O milagre aconteceu. Tem coisas da sua vida que você não vai entender. O Senhor sabe como trabalhar. Você entrou aqui hoje, veja, eu falei de 3 milagres. Se na Bíblia fala de milagre, por que eu não posso orar por milagre? Se a Bíblia fala de milagres de cura, ressurreição, de alguém que não andava, rastejava. Jesus curou a muitos, libertou a muitos. Eu vou orar por milagre. Quem precisa de um milagre de Deus, levante as suas mãos. Eu vou perguntar de novo, eu vou orar por milagre. Quem precisa de um milagre do Senhor? Levante as suas mãos e fala assim: Jesus, eu preciso de um milagre. Fala assim: Senhor, eu creio na Tua palavra, que o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o que criou os céus e terra. Fala assim: com uma palavra, tudo se formou. Fala assim: Jesus, abre os céus sobre este lugar. Fala assim: quando eu começar a orar, eu vou colocar todas as minhas dores, enfermidades, toda a minha necessidade, dificuldades, tudo aquilo que tem tirado a minha paz, tudo aquilo que tem roubado a minha alegria. Fale: eu vou colocar agora no andar de cima. Fala assim: Jesus, eu creio que hoje pessoas serão libertas, pessoas com crises de ansiedade sairão daqui hoje curadas. Fala assim comigo: pessoas que entraram por esta porta, prisioneiras de vícios, serão livres, porque Jesus está curando hoje. Jesus está libertando hoje. Tem alguém da sua família que você quer que Jesus alcance? Coloca esta pessoa no andar de cima agora, com a sua mão levantada. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Senhor, o que é impossível para Ti? Nada e ninguém pode parar o Senhor. Se a Bíblia fala agir no Senhor, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Jesus, da forma que o Senhor curou Enéas, eu libero esta palavra sobre alguém que está aqui. Jesus vai te curar agora. O câncer sai agora. Essa enfermidade que o médico disse não há cura, Jesus vai te curar. A depressão que tem aprisionado você dia após dia, Jesus te cura agora desta doença. Jesus te livra desta doença, desta crise de ansiedade, deste pânico. Esta pessoa que não dorme à noite, esta mulher que tem dores fortes na coluna, esta pessoa, Senhor, que tem dores fortes no estômago, esta pessoa que sofre de enxaqueca, Jesus vai curar agora. Jesus vai tocar agora. Esta pessoa, Senhor, que tem problema nas juntas, as suas pernas doem muito, toca nas pernas desse homem, toca na perna desta mulher. Sai do nosso meio todo espírito maligno de incredulidade. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca.
Faz a obra aqui nesta noite. Eu não aceito esse irmão voltar para a casa dele da mesma forma que ele entrou. Nós colocamos esta causa no andar de cima. Esta causa que está na justiça, que já era para este irmão, meu pai, já ter tido a resposta. Mas parece que tudo está travado. Mas agora, Jesus, estende a sua mão sobre esta vida. Livra ele deste mal. Alcança esta família. Alcança esta mulher, meu Deus, que um dia estava na casa do Senhor e hoje não está mais, e vive atribulada de espírito. Ajuda, Senhor. Ajuda, Jesus. Abre essa porta de emprego. Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Fala assim: eu creio, Jesus, na minha vitória, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar a Jesus? Você pode abraçar 3 pessoas e dizer para ele: Jesus está fazendo a obra na sua vida. Fale para outra pessoa: Jesus está te curando. Amém, igreja? Pode sentar um pouquinho. Senta um pouquinho. Deixa eu orar pelas campanhas já. Aí em seguida nós vamos louvar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus me mostra número 3. E eu perguntei: o que é isso? 3 meses. Tem alguém que está aqui, dentro da sua casa, está um rebuliço de Satanás. Em 3 meses, quando encerrar esses 3 meses, a partir de hoje, a sua casa vai ser lugar de culto. Vou falar de novo: a sua casa vai ser lugar de culto. O anjo do Senhor está entrando dentro dessa casa agora. Esse demônio patife maldito que entrou lá, trouxe essa confusão. Jesus está tirando de lá hoje. Quem crê, dá glória a Deus aí. Fala assim: eu creio, Jesus. Quem está precisando de uma provisão de Deus, não tenha vergonha, levanta a pé e mão que você quiser. Vai, quem precisa de uma provisão do Senhor? Pode levantar suas mãos. Fala assim comigo: Jesus, o Senhor sabe o que eu preciso e o que eu estou passando. Fala assim: o Senhor o Senhor proverá. Fala assim: eu tomo posse agora da provisão que eu preciso. Fala assim: vai chegar. E eu vou contar aqui na igreja a minha vitória, em nome de Jesus. Quer ver o seu irmão do seu lado dar glória a Deus? Fala para ele assim: amanhã, dá uma olhadinha na conta. Dá uma olhada. Amanhã eu vou olhar de madrugada. Eu já levanto para orar de madrugada e já vou orar. Oh, Jesus, chegou a vitória. Quem tem glória a Deus aí? Amém? Nós vamos orar pelas campanhas. 7 quartas-feiras, quem dá o tema é você. Então você que deseja começar essa campanha hoje, você viu os testemunhos, fique de pé que eu vou orar pela sua vida. Há um mover de cura aqui nesta noite. Há um mover de cura. Existe... Você sabia que tem 2 tipos de milagre na Bíblia? Tem um instantâneo e tem um progressivo. Quem sabia disso? Tem milagres que acontecem na hora, pá! Mas tem um milagre daquele cego, a primeira vez ele viu homens como árvores.
foi progressivo, foi acontecendo. Tem gente que vai receber um milagre instantâneo, mas tem pessoas que vai ser o progressivo. Sai daqui de um jeito, amanhã outro, sexta outro. Eu cito Deus aqui, eu vou voar. Quem está aqui dá glória a Deus. Fala assim, seja como for, mas vai acontecer. Os irmãos que estão no 2º ao 7º, fiquem de pé com as mãos levantadas. Jesus, eu abençoo as campanhas daqueles que estão começando e aqueles que já estão. Jesus, meu coração se alegra quando eu vejo uma ovelha, alguém contando um milagre. Primeiro dia da campanha, segundo. É tão lindo, Jesus. Se o meu coração se alegra, imagina o Senhor. Honra a fé deste irmão, Pai. Honra a fé desta irmã que já está no 2º, ou 3º, ou 5º dia, seja lá qual o tempo. Mas o Senhor pode fazer. Sabe o que Ele está fazendo, Pai, agora? Ele está colocando essa campanha no andar de cima, que Ele sabe que é o Senhor que faz. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Do 1º ao 7º, vem aqui na frente para ser ungido. Senhor, que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém? Já sai daqui agradecendo, porque algo vai acontecer na sua vida. Eu vou fazer uma coisa aqui hoje. O que eu vou fazer? Sempre de quarta, eu costumo ungir as carteiras dos irmãos, carteira profissional. Mas hoje, eu vou fazer assim. Eu vou colocar esta missão, não, eu ia colocar na mão dos vocês dois, mas vocês vão ter que ficar lá no fundo. Então o pastor Silvio e a pastora Adriane vão ficar aqui. Eles vão ungir a carteira profissional de vocês. Eu vou ungir aquelas pessoas que
tem alguma enfermidade, seja da alma. O que é da alma? Depressão, crise de ansiedade, pânico e assim por diante. Ou físico, que é alguma enfermidade que você tem e você tem lutado dia após dia. A enfermidade, ela pode vir por uma questão física, ela pode vir por uma questão emocional, mas também espiritual. Uma mulher de 18 anos andava encurvada, ela tinha um problema ortopédico, a sua coluna. Era uma crente, mas era um espírito que causava aquela doença nela, então ela andava encurvada. Lá no templo, Jesus achou ela foi curada. Ela ficou curada e passou da glória a Deus. Então, nem toda enfermidade é espiritual. Tem pessoas aqui que não perdoa, e você tem algumas doenças, enfermidades, devido a essa mágoa que você tem. No momento que você liberar perdão, vai ser instantâneo, as portas vão escancarar para você, tudo vai começar a acontecer. Libera perdão para quem tem que liberar. Você não é mais prisioneiro disto. Jesus já te libertou na cruz do Calvário, levou tudo embora, tá bom? E se alguém precisar de outro tipo de oração, os pastores vão ficar aqui na frente, tá bom? Passa ali no espaço Geração 3.0, jovem adolescente, e vem um sábado para a vigília que vai ser bênção, tá? Levante as suas mãos, por gentileza. Natanael, muito obrigado. Deus abençoe. Pastor, pastora, a noiva, Deus abençoe vocês, tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tem crente aqui que quer fazer barulho para Jesus essa noite? Dê o seu melhor, glória a Deus, ao Senhor. Vamos lá? Não se